Olá artistas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai dar continuidade no vídeo de quinta-feira que eu mostrava ideias de como pintar folhas de diversos formatos. Então, caso você não tenha visto, eu vou deixar o link aqui em cima no card e na tela final também. Só lembrando que para fazer essas folhas eu vou usar os lápis Jumbo da Faber-Castell e no primeiro vídeo eu mostrei como fazer o degradê com essas cores que eu vou usar, então eu aconselho assistir o primeiro vídeo para entender caso você não tenha visto. Os lápis que eu vou usar vão ser o preto, o azul cobalto, o verde folha e o verde claro. No último vídeo a gente parou na 10ª folha, então agora vamos para a 11ª. Para fazer essa folha eu comecei usando o azul para escurecer a nervura central e as outras também. A ideia aqui é escurecer o centro da folha, então depois de reforçar com o azul as nervurinhas, eu fui esfumando um pouquinho na junta das folhas. Com o verde eu fui passando por cima de onde eu tinha passado o azul e depois segui com o verde folha e por último o verde claro nas bordas. Depois eu fui voltando com cada cor para ajustar melhor cada camada. Essa não é a pintura mais bonita, mas é um jeito diferente de fazer alguma folha. A próxima folha, a 12ª, também não foi a minha preferida, mas ela é bem diferente. A gente vai distribuir o degradê por toda a folha no sentido mais comprido dela. Perto da base da folha, onde tem o cabinho, eu escolhi escurecer com o azul e à medida que eu for indo mais para a ponta, eu vou usando os outros tons até chegar no verde claro. Reparem que onde eu fiz a camada com o azul, eu fiz as nervurinhas azuis para ficar mais forte. Na próxima cor, o verde, eu vou passar o lápis verde. E lá na ponta, onde está o verde claro, eu vou passar o verde folha. Então, basicamente, eu vou sempre usar o tom anterior mais escuro para fazer a nervurinha da cor mais clara. Como só o azul e o verde não foi suficiente para deixar a nervurinha bem escura, eu usei o preto. Então assim a gente vai fazer um degradê na folha e nas nervurinhas. A nossa 13ª folha é bem linda e também é bem simples de fazer. Ela é bem trabalhada com vários riscos, mas a gente não vai fazer um a um. A gente vai usar o azul para contornar toda a folha e também reforçar a nervurinha central. Ela é bem parecida com a nossa 4ª folha, com a folha de formato de coração. Só que lá a nervurinha ela não ia até o final na ponta, ela parava antes e aqui ela vai até a ponta. Depois de fazer o contorno então, a gente vai usar o verde passando por cima do azul e levando o esfumado bem de leve para o centro, sempre acompanhando o formato da folha. Assim, quanto mais formos para o meio, a gente vai clareando até chegar no último lápis, que é o verde claro. Eu já até tinha comentado isso no meu outro vídeo, que por mais que um desenho ele tenha traços bem trabalhados, né, o ilustrador tenha feito bastante detalhe no desenho, a gente não precisa pintar parte a parte, porque às vezes é tanto detalhe e às vezes é detalhes pequenos que se a gente fizer detalhe a detalhe vai ser um processo muito difícil e demorado. Ainda mais se for uma folha com várias pontas igual essa, que ela é considerada bem grande, então se a gente pintar parte a parte, a gente vai ficar infinitamente pintando ela. E o que a gente pode fazer então é pintar de forma geral. Mesmo que seja uma pintura simples e fácil de fazer, o resultado ficou muito bonito. Essa é uma das folhas que eu mais gostei e eu já acho o formato dela bem bonito também. A nossa 14ª folha, ela tem um formato bem diferente e para ela escolhi escurecer somente as pontinhas. Então com o azul eu fui passando em todas as pontas e depois eu vim seguindo com o degradê e a ideia é deixar somente o meio dela mais claro. E eu gostei bastante dessa folha, eu achei uma ideia bem legal para folhas que tem várias pontas e eu não sei vocês, mas nos livros eu sempre ficava em dúvida de como pintar essas folhas. Eu ficava até meio confusa, eu não sabia direito por onde começar e nunca achava que estava bom e eu acho que agora eu vou começar a fazer desse jeito porque eu achei bem legal. A nossa 15ª folha, eu acho ela perfeita. Lembra que eu sempre falo para seguir o formato da folha, né? Então, para essa daqui, a gente vai escurecer a base dela e as pontas. E no meio, a gente vai deixar um brilho usando o verde claro. Como vocês podem ver, a pessoa que desenhou essa folha já fez alguns risquinhos e isso vai facilitar para a gente entender o sentido de onde a gente deve pintar. A folha, ela tem uma leve curva, então a gente deve pintar nesse sentido. Lembra que eu falei para não fazer a borda reta? Caso você não
não tenha visto o meu outro vídeo, eu comentei que quando você for pintar a borda de uma folha, o ideal é que você não deixe ela totalmente reta e faça uma borda bem irregular. Porque se a gente fizer um negócio bem reto, vai ficar bem marcado e vai ficar muito esquisito. Então, essa dica serve para essa folha também. A hora que você for fazer a borda, faça riscos mais compridos do que outros para ficar algo mais natural e não tão quadrado e marcado. E o resto é só seguir com o degradê das cores. Lembrando de fazer o degradê tanto na borda quanto na base, até se encontrar com o verde mais claro ali no meio. Como eu tinha feito e tinha achado que a luz tinha ficado meio quadrada, tava meio estranha, eu voltei com o lápis e eu fui ajeitando até que eu achasse que ficasse mais arredondado e mais bonito. Gente, a próxima folha, a 16ª, é uma folha maravilhosa. Eu acho que as pessoas chamam ela de costela de Adão, se eu não me engano. Para fazer ela, a gente vai começar com o lápis verde claro e a gente vai passar na nervurinha central dela, tá? A gente já vai marcar naquela região pra gente não esquecer que aquela parte ela é mais clara. Agora eu vou fazer basicamente o que eu fiz na folha anterior, que é seguir o formato da folha e escurecer as pontas e aquela parte do lado da nervurinha que a gente pintou, tá? Tenta também não fazer a borda reta e fazer bem regular como eu tinha falado. E depois você vai vir com o verde por cima do azul e arrastar esse verde pro meio pra gente ter o tom do verde mesmo sem ter a mistura com o azul. Que daí a gente vai criar um outro tom, que na verdade vai ser o tom original do lápis, né? E daí assim a gente vai conseguir construir o degradê, deixando sempre a parte do meio entre essas duas áreas mais claras para quando a gente chegar no verde mais claro a gente fazer a luz da folha, tá? Gente, eu amei essa folha, só ela sem pintar, ela é linda, maravilhosa, mas pintando, gente, nossa, sério, eu amo essa folha. A próxima folha, a 17ª, é uma dica para aquelas folhas que não tem nervurinha na ilustração, então a gente vai criar elas. Vocês podem ver que ela só tem 3 nervurinhas e o resto ela tá pelada, não tem mais nada, nenhum detalhe. Então ela tá uma folha bem simples e o que a gente vai fazer, a gente vai criar as nervurinhas secundárias. Então para criar elas, primeiro eu vou usar o lápis verde claro e passar por cima das que já existem e vamos criar também algumas secundárias. Usando o lápis mais claro para fazer isso, a gente meio que bloqueia aquela região para evitar de passar algum lápis escuro por cima. Então, como a gente quer aquelas nervuras bem evidente, bem clarinha, a gente usa o lápis mais claro para fazer isso. Eu já fiz em alguns outros desenhos usando o lápis branco nessas folhas, porque daí assim a gente cria uma camada e ela quase não é influenciada por outra cor que a gente passar por cima. Porém, gente, isso só vai funcionar se o lápis for bem cerado. Se caso seja um lápis que cubra bem o outro, né, que você passe um e ele vá totalmente sumir de baixo, talvez não fique tão legal esse efeito. Ou se você já sabe que o teu lápis faz isso, é só você tomar um pouquinho mais de cuidado e tentar não passar por cima. Bom, depois de criar essa nervurinha com o lápis mais claro, a próxima cor tem que ser o verde folha. Com o verde folha, a gente vai contornar as nervurinhas que a gente fez com o verde claro, e foi bem difícil fazer isso com esse lápis, porque ele é um lápis bem gordinho, mas tudo bem. Para fazer isso, vocês têm que ter um lápis bem apontado para facilitar e ficar um trabalho mais definido e fininho. Quanto mais fino, mais bonito vai ficar. Agora a gente vai vir com o verde para começar a escurecer a folha. A gente vai passar ele por toda a região que a gente ainda não tinha pintado, e depois disso eu decidi ainda reforçar a camada com o verde folha antes de seguir pintando. E talvez vocês estejam se perguntando, mas você não usou o lápis azul? Então, eu decidi passar ele por cima do verde. Relaxa que vai dar tudo certo, gente. Em vez de fazer uma borda reta, eu tentei entrar um pouquinho mais com o azul em alguns lugares para ela não ficar tão estranha e tão marcada. Depois eu voltei com o verde para passar uma camada mais forte de verde, e foi aí que eu comecei os ajustes nas nervuras, onde eu achei que tinha ela ficado muito grossa. Agora editando aqui, eu fiquei pensando que se tivesse umas nervurinhas bem mais fininhas, fora essas que eu criei, ia ficar muito mais bonito. Mas tudo bem, né? Numa próxima vez eu tento fazer isso daí. Então, caso vocês queiram diminuir o tamanho das nervuras, caso vocês tenham feito muito grossas, a hora é agora. Se você quiser aumentar, acho que vai ficar um pouquinho
difícil, porque o fundo vai ser escuro, mas tudo bem, tenta apagar ali e refazer sem problema nenhum. A próxima folha, a de número 18, tem um formato bem diferente e como ela tem esse formato bem bonito, a gente vai reforçar ele fazendo o seguinte. Primeiro, a gente vai vir com o azul para reforçar todas as nervuras e criar um esfumado no centro da planta, ainda com lápis azul. Fazendo então um formato triangular, porque se a gente analisar essa planta, ela tem esse formato mesmo. Então depois a gente vai seguir fazendo uma borda com o azul e depois a gente vai vir com o verde por cima do azul em todas as partes que a gente pintou. Seguindo, a gente vai fazer a borda com o azul e depois a gente vai vir com o verde por cima do azul em todas as partes que a gente pintou e seguir com o verde folha, fazendo todo o formato onde a gente tinha feito o verde, tanto na borda quanto o triângulo que a gente tinha pintado. E por último, usando o verde claro para terminar de pintar toda a parte restante. Como tudo ficou bem marcado, eu fui voltando aos poucos com cada cor para fazer os ajustes que eu achava necessário. E ela ficou assim, olha gente, ela ficou muito linda. Próxima folha então, que é a de número 19, a folha de bordo ou maple, que é a mesma coisa. Inclusive o símbolo do Canadá é essa folha. Ela é uma folha bem complexa, ela também tem várias pontas, mas a gente vai pintar ela de um jeito bem mais simples. A gente vai fazer um contorno com o azul, depois do azul a gente vai passar pro verde, depois a gente vai passar o verde por cima do azul, aquela regra de sempre, gente. Depois passa o verde folha e por último o verde claro. Caso vocês tenham achado que o meio ficou muito claro como eu achei, eu voltei com cada lápis e fui trazendo a borda mais escura pro meio. E pra nervurinha eu usei o azul e o verde para deixar mais escura. Então ficou assim, com as bordas mais escuras, o meio dela mais claro e as nervurinhas mais escuras. Esse jeito de pintar pode ser usado em qualquer formato de folha. A próxima flor, de número 20, eu amei de paixão, gente, sério. Inclusive ela me deu muita inspiração e muita vontade de pintar uma página dupla do Jardim Secreto que há muito tempo eu venho querendo pintar. Então essa folha aí, se eu não me engano, é uma folha de parreira, uma folha de uva, eu acho. Quem sabe eu não trago aqui nos próximos vídeos aquela página, porque agora eu fiquei com muita vontade de pintar. Bom, essa daí a gente vai fazer o inverso da folha escura com as nervurinhas claras. Aqui a gente vai escurecer as nervuras e deixar ela mais clara. Essa opção eu vou usar muito também para pintar algumas folhas de 3 pontas que a Johanna faz nos livros dela. E eu nunca sei como preencher, porque as folhas ela só tem o contorno e ela nunca tem meio. Então assim a gente consegue criar o meio dela e para ficar uma pintura mais elaborada. Então primeiro a gente vai usar o azul para reforçar as nervuras já existentes e com o verde a gente vai fazer algumas nervuras secundárias. E aí vocês vão me perguntar, mas por que você não fez com o azul? Porque eu quero criar um efeito de ter umas nervurinhas mais escuras do que outras. As maiores elas vão ser mais escuras e as menores um pouquinho mais claras. Então para pintar essa folha a gente vai fazer um pouquinho diferente das outras. A gente vai usar o verde para escurecer em volta das nervurinhas. Depois de usar o verde, eu vou vir com o verde folha e nas pontas eu vou usar o verde claro. Eu fui indo e voltando com o lápis e tentando achar um jeito de ficar uma combinação boa, tentando não deixar muito claro e nem muito escuro, porque senão as nervurinhas que eu tinha criado elas iam sumir, né, gente? E esse foi o resultado. Eu achei que ela ficou muito bonita. E a nossa última folha, que é a folha de bananeira, foi bem difícil e essa é a que a gente vai fazer mais diferente do resto que a gente fez até agora, porque a gente vai usar o degradê, mas de um jeito diferente do que a gente estava fazendo. Primeiro a gente vai começar pintando a nervura central ali com o lápis verde claro, depois logo embaixo a gente vai marcar com o verde folha e a gente vai pintar toda a folha com o verde claro. Depois com o verde folha, a gente vai escurecer algumas partes bem aleatórias, tanto da ponta quanto perto da nervura para baixo. Acho que tá dando para entender, né? Em seguida, a gente usa o verde para fazer algumas manchas por cima do verde folha que a gente tinha feito. Então o degradê tá aí, ó, gente. Eu passei o verde claro como base em toda a folha. Depois eu vim com o verde folha para fazer algumas manchas na folha e depois, na nossa sequência do verde folha, é o verde. Então vamos passar o verde por cima. Seguindo
Seguindo a nossa sequência, o próximo lápis é o azul e por último o preto. O que eu reparei que é legal de fazer nessa folha são algumas manchas bem aonde as folhas elas têm separação, sabe? Quando formam um Vzinho ali, porque dá um efeito bem bonito. Eu tava vendo nas folhas, quando elas estão meio rasgadinhas assim, aquela parte ela é um pouquinho mais escura. E aí é só vocês repetindo esse mesmo processo nas outras, fazendo algumas manchas bem aleatórias e vai ficar bem legal. Aqui o diferente é que a gente fez o degradê só nas manchas, né, como eu tinha falado, e a folha inteira ficou mais clara e eu achei que ficou muito bonito. E vocês, o que vocês acharam? Bom, gente, eu já tô quase terminando. Antes de mostrar o resultado final, já deixa o seu like caso você não tenha dado ainda e se inscreve no canal se ainda não é inscrito e não esquece de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Aproveita e me segue lá no Instagram para conferir todos os meus coloridos que eu fiz aqui no canal, e eu também coloquei muitos outros que eu tinha feito antes de criar o canal, então eu dei uma repaginada no Instagram e tá bem legal. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, a continuação de como pintar folhas. Eu espero ajudar vocês nos coloridos, caso alguém tenha dúvida assim como eu, e deixar eles cada vez mais bonitos. Se vocês fizerem alguma dessas dicas, usarem alguma folha, me marca lá no Instagram que eu vou amar ver. Bom, gente, então é isso. A gente se vê na quinta com mais um vídeo. Beijo, beijo, tchau!